ou pelos telemóveis 91 618 7179, 91 618 7182 ou 91 618 7183. Durante o mês de novembro, no concelho de Vila Franca de Xira, saborei um reconfortante torricado com bacalhau assado, um prato de coelho bem apurado, entre outras sugestões com sabores do campo. Consultem cm-vfxira.pt, os restaurantes participantes nesta campanha de gastronomia e ainda os descontos dos parceiros em lazer, alojamento e produtos regionais. Vila Franca de Xira, concelho de ligações fortes. Em Zambuja há um lugar para todas as suas compras. Centro Comercial Átrio Zambuja. Restauração, pronto a vestir, decoração, serviços, ginásio, beleza e produtos para o seu animal de estimação. Visite-nos. Rua Engenheiro Luís da Maia, número 68. Em novembro, a Codorniz é rainha em Alenquer. De 1 a 19 de novembro, visite os mais de 30 restaurantes aderentes e prova as iguarias que para si têm preparadas. Sempre à base de Codorniz, harmonizadas com os melhores vinhos da região. Quinzena Gastronómica da Codorniz, de 1 a 19 de novembro, em Alenquer. Saiba mais em alenquer.pt. Uma iniciativa do município de Alenquer com o apoio da Interaves, líder na produção de codorniz. A gula está de regresso aos restaurantes do concelho de Zambuja. Durante o mês de outubro, venha conhecer e saborear o típico e delicioso torricado. Mais de 20 restaurantes de todo o município estão à sua espera com o belo torricado de Zambuja, acompanhado com os excelentes vinhos do concelho. Conheça as emendas no site cm-zambuja.pt e venha provar esta iguaria com a marca Azambuja Terras do Torricado. De 1 a 31 de outubro, a Gula traz o melhor torricado à mesa dos restaurantes do concelho. O município de Zambuja deseja-lhe bom apetite. Infortauros. Há 26 anos que a informática é o nosso mundo. Trabalhamos com particulares, empresas e instituições. Venda e comercialização de computadores e de todo o tipo de material informático. Assistência técnica a hardware e software nas nossas instalações, no local ou remotamente. Implementação e apoio a programas de faturação, gestão comercial, contabilidade e recursos humanos. Somos representantes SAS e ZoneSoft. Temos a solução-chave na mão para qualquer tipo de negócio. Vasta gama de tinteiros e toners originais e compatíveis para todas as marcas de impressoras, multifunções e fotocopiadoras. Redes informáticas e segurança. Orçamentos gratuitos. Conte com a nossa experiência de 26 anos de existência. A informática é o nosso mundo. Infortauros. Não deixe de nos visitar na Póvoa de Santiria, na rua Padre Manuel Duarte, 14A ou em infortauros.com. Contacte-nos pelos telefones 21 953 0030 ou pelos telemóveis 91 618 7179, 91 618 7182 ou 91 618 7183. 18 horas e 6 minutos, daqui a instantes avançamos para mais uma edição do Café Central. Hoje especial, vamos abordar a queda do Governo. Faça a sua adesão à fatura eletrónica e ao débito direto. Os serviços municipalizados de água e saneamento de Vila Franca de Xira apelam a todos os seus clientes que adiram à fatura eletrónica e ao débito direto. A fatura eletrónica é a solução para evitar extravios. É segura e tem o mesmo valor legal da fatura em papel e ainda ajuda a preservar o ambiente. Também o débito direto ajuda a evitar esquecimentos e atrasos de pagamento. Pode aderir à fatura eletrónica e ao débito direto por e-mail, no balcão digital, no balcão dos SMAS, nas lojas do município e ainda através do nosso site www.smas-vfxira.pt. Não hesite, adira já à fatura eletrónica e ao débito direto. Os animais estão de volta e mais unidos do que nunca. Na Avisan, Exposição Nacional de Aves, Animais de Companhia, Equipamentos e Acessórios. São milhares de aves e centenas de animais domésticos e exóticos. Shows de araras, aves de rapina e répteis. Exposições nacionais e internacionais de cães e gatos. De 1 a 3 de dezembro, no CNEMA, em Santarém. Saiba mais em cnema.pt.
Está no ar mais uma edição do Café Central com Paulo Afonso e Rui Rei. Na tarde de hoje vamos abordar os assuntos relacionados com a demissão de António Costa e a consequência queda do governo. Atrás disto está uma investigação do Ministério Público que já fez, enfim, os seus danos. Esta tarde, na Assembleia da República, na audição para o Orçamento de Estado, o João Galamba reafirmou que não estava nos seus planos abandonar o cargo de ministro. Sobre isto vamos falar um pouco mais à frente. Esta é uma situação que está a trazer, digamos que, alguns constrangimentos na vida interna do país, mas também do Partido Socialista. Paulo Afonso, boa tarde. Boa tarde. No Partido Socialista, aliás, e falávamos há pouco, uma das primeiras consequências parece ser para já a marcação do Congresso para janeiro, se eu não estou enganado, 6 e 7 de janeiro, já vou confirmar isto, mas também o adiar das eleições nas concelhias, como é o caso da Conselhia de Vila Franca. Sim, boa tarde a todos e a quem obviamente nos ouve. Isso corresponde à verdade, ou seja, as eleições internas do Partido Socialista que estavam previstas, gradativamente, secções, concelhias, federações, secções e concelhias, federações, e depois culminava na eleição do secretário-geral, tendo em conta os acontecimentos da última terça-feira, foi tudo perfeitamente alterado. Vai haver uma Comissão Nacional no próximo dia 18 de novembro, que vai recalendalizar estas eleições das federações, das concelhias e das secções, sendo que estas últimas são ao mesmo tempo, mas, como dizias, o Congresso está previsto para janeiro, este Congresso extraordinário para a eleição de secretário-geral, e as diretas ou primárias fechadas, porque não vão ser primárias abertas como foram há 8 anos atrás, estão previstas para 15 e 16 de dezembro, se eu não me engano. 15 e 16 de dezembro, exatamente. Para a votação para secretário-geral, 15 e 16 de dezembro próximo, e até lá a campanha já está na... As concelhias estão em banho-maria, não é? Também. Sim. Neste momento estão em banho-maria. Espero que não se atrase muito, porque depois existirão europeias e depois, acima de tudo, há a preparação para as eleições autárquicas de 2025, mas até lá muita água vai correr debaixo da ponte e estamos obviamente aqui hoje para discutir tudo o que se passou até o dia de hoje, de terça para cá. O mundo mudou. E mudou muito rapidamente. Rui Rei, boa tarde. Como é que estás a acompanhar? Calculo que o PSD, enfim, esteja a acompanhar com algum nervosismo, digamos assim, este possível ato eleitoral marcado já para o dia 10 de março. Boa tarde a todas e a todos. É sempre um gosto podermos conversar aqui um pouco sobre os vários temas e agora estes em particular. Quer dizer, acompanhamos todos, sejamos do PSD ou de outro partido qualquer ou de outro espectro ou não termos nenhuma filiação partidária. É algo que se acompanha e que se vê com alguma preocupação estes acontecimentos, a forma como todas estas situações foram colocadas e o desfecho que levou a esta situação, com todos os protagonistas envolvidos e, aparentemente, de alguma forma, visando também o Sr. Primeiro-Ministro, António Costa, é algo que não nos pode deixar ninguém satisfeitos com o que se assistiu nos últimos dias. Vamos ter a oportunidade de falar nisso e muito mais. Temos aqui algumas contribuições, inclusive do advogado André Pardal, mas mais à frente ele falará sobre isso também. Agora começamos por falar nas questões que estão relacionadas com tudo isto. Estão marcadas então para o dia 10 de março as eleições. Marcelo Rebelo de Sousa usou como argumento o seu voto de decisão pessoal depois de ter existido um empate no Conselho de Estado. Isto passou-se durante o dia de ontem. Vamos ouvir as palavras do Presidente da República. Chamado a decidir sobre o cenário criado pela demissão do Governo, consequência da exoneração do Primeiro-Ministro, optei pela dissolução da Assembleia da República e a marcação de eleições em 10 de março de 2024. Filo depois de ouvir os partidos com assento parlamentar e o Conselho de Estado, como impunha a Constituição. Os primeiros claramente favoráveis, o segundo com empate e, portanto, não favorável à dissolução. Situação, aliás, que já ocorrera no passado com outros chefes de Estado. Filo, portanto,
por decisão própria, no exercício de um poder conferido pela Constituição da República Portuguesa. Ora bem, começo por ti, Rui, até porque a Câmara está apontada para ti. Muito rapidamente, esta é uma solução que Marcelo Rebelo de Sousa avançou, até porque houve empate no próprio Conselho de Estado. Uma das questões que está aqui em causa pode ser mesmo, ou estava mesmo, o Orçamento de Estado. Qual é a tua leitura desta decisão do Presidente da República? Bem, após todos estes acontecimentos e o Primeiro-Ministro ter apresentado a admissão, do meu ponto de vista, o Presidente da República não tinha outra decisão a tomar que não fosse a convocação de eleições. Porque, a ser verdade, o que se passa é demasiado grave para que se possa dizer que uma maioria no Parlamento se sobrepunha aos acontecimentos. Isso não é possível. Do meu ponto de vista, e portanto, a partir do momento em que os acontecimentos são estes e o Primeiro-Ministro apresenta a sua admissão, quer dizer que logo em causa a estabilidade do Governo e o Presidente da República, independentemente do que se passou no Conselho de Estado, que é consultivo, não é nunca vinculativo, o Presidente da República tem o dever de tomar uma decisão e, do meu ponto de vista, ele tomou bem ao convocar eleições e devolver a palavra aos portugueses e, portanto, os portugueses agora tomarão essa decisão. Do meu ponto de vista, eventualmente as eleições deveriam ser, independentemente das questões que se tenha que dar tempo aos partidos para se prepararem, eu penso que as eleições poderiam ser convocadas de forma mais célere para que toda esta situação se pudesse resolver de forma mais rápida e o país continuar em frente. Certamente não apanhaste pelo caminho que vinhas ouvir a Rádio Valor Local e nós não dissemos ainda, mas há pouco o João Galamba diz que não saía do Parlamento. Não se demite, aliás. Do Parlamento, do Governo. Do Governo. Sim, vamos lá ver, isso é uma situação que é o que é. É uma situação que diz respeito ao Primeiro-Ministro e ao Presidente da República, embora o Presidente da República não tenha o poder de demitir os ministros, tem o poder de dissolver o Parlamento e convocar eleições. Foi isso que fez. Vamos lá ver. A questão do Ministro Galamba é algo que, com mais razão ou menos razão, ele está fragilizado de há muitos meses a esta parte. E, portanto, na realidade, o que se passou aqui, e, portanto, eu não estou ainda sequer a fazer um juízo de valor face ao que aparentemente se sabe, porque eu espero, no fim do dia, que o que se sabe e o que se venha a saber seja, de facto, um bocadinho mais do que eventualmente se sabe agora, porque a mim importa-me pouco o que é que o Ministro Galamba tem em casa. A mim importa mais a forma como se governa ou as consequências desses atos de governação. Porque eu importa-me pouco se o Ministro João Galamba bebe água ou bebe cerveja, quer dizer, isso não é uma coisa que me importe particularmente. Portanto, o que eu digo é que o facto do Ministro dizer que não se demite não é diferente do passado. Portanto, ele no passado aparentemente até se disse que se demitia e o Primeiro-Ministro é que não aceitou a sua demissão. Portanto, na realidade, eu penso que o Ministro Galamba não é só desta altura, é de há uns meses esta parte, é um Ministro diminuído e se reparar, esta consequência vem também por aí. E, portanto, não faço ideia se algum dos braços de ferro que existiram ao longo deste tempo também não seria algo que se pudesse saber. Eu não sabia, quer dizer, nada disto soou para fora ou passou para fora ao longo destes meses, mas na realidade eu acho que é uma continuação do estado de alguma degradação do governo. Não tem a ver em concreto só com esta situação, mas o governo está, de certa forma, diminuído na sua legitimidade política. Portanto, a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa foi a decisão correta, na tua opinião? Eu, do meu ponto de vista, não tinha outra decisão. Quer dizer, quando se levam depois 4 nomes para tomar um deles, o Ronaldo ou o Mourinho, quer dizer,
Já falamos disso, o Ronaldo das Finanças. É uma Não, neste caso- tentativa de antecipar aquilo que deve ser rápido de se resolver. É só isso. Paulo Afonso, estás de acordo com esta decisão do Presidente da República? Achas que foi a decisão correta? O António Costa ontem à entrada para o Conselho Nacional, enfim, tinha esperança... Comissão Política. Eu hoje estou a trocar tudo. Tinha esperança que a decisão, aliás, do Conselho de Estado, porque eu já tinha esperança que a decisão fosse outra, e ele também desabafou muito à entrada então da Comissão Política. O que é que te está a parecer de tudo isto? Bem, queres que eu fale só da decisão do Presidente e não do antes e do depois? Falaremos só Mais à frente. Mais à frente. Então, vamos por partes. O Rui disse, e bem, e essa é a minha leitura, e a leitura jurídica, constitucional e política, o Conselho de Estado é um órgão meramente consultivo, sendo que a sua consulta é uma consulta importante, não só pelas figuras que o compõem, mas também por aquilo que são as competências do Conselho de Estado, que é um órgão consultivo do Presidente da República. A decisão é exclusiva do Presidente da República. Nós estamos muito habituados que o Presidente Marcelo possa eventualmente ter aqui soluções fora da caixa. Mas eu acho que... Esperavas uma solução fora da caixa? Eu houve um momento que esperava uma solução fora da caixa, mas acho que ele tomou a decisão mais acertada. E vou explicar porquê. Ele tomou a decisão que considerou a mais acertada face àquilo que ele enunciara também na tomada de posse. E há um exercício que eu faço sempre, quer em relação àquilo que são a organização do meu próprio partido e dos outros, e quem tem opiniões diferentes, é tentar me pôr no lugar do... O que é que eu faria naquele lugar, tendo em conta o contexto político em que estamos. E, acima de tudo, eu acho que, apesar do mediatismo, da figura mediática que o Presidente tem, da sua persona política, ele não deixa de ter algumas linhas de coerência naquilo que é a sua ação, não sendo uma ação governativa, mas é uma ação enquanto alto magistrado da nação, e ele, na tomada de posse deste Primeiro-Ministro, do Primeiro-Ministro António Costa, foi muito claro em relação às linhas de atuação que ele esperava. Ele relembrou isso aqui neste discurso também. E eu acho que tinha que ser coerente. Eu, se calhar, no lugar dele, tendo aquilo que se disse, apesar do contexto aparentemente poder ser diferente, não deixa de ser um contexto em que temos um governo que é demissionário, apesar de existir uma maioria que o pode sustentar, apesar da alternativa apresentada, e depois podemos ter tempo para uma leitura um pouco mais maquiavélica, que é a sugestão que foi feita foi eventualmente para forçar esta decisão do Presidente da República, ou a sugestão que foi feita foi só atirar-se barra à parede para ver se cola. Olha, fica entre ali os claustros dos dois palácios, por assim dizer, entre isso. Mas era o que me apraz dizer sobre isto, e acho que o Presidente tomou a decisão que melhor... que ele achou que era a melhor decisão, tendo em conta todo o histórico à volta de situações similares, sendo que cada caso é um caso. Recordo-me da situação Jorge Sampaio e Santana Lopes, da situação também no princípio dos anos 80, quando o Pedro Balsemão saiu, ainda havia uma terceira hipótese, pensou que era o Magalhães Godinho ou o Magalhães Mota, que seria a possibilidade... Se calhar nenhum dos dois, estou aqui eventualmente a dizer uns nomes, nenhum dos dois poderia ser um terceiro nome apresentado pela maioria que na altura sustentava a Aliança Democrática, e acho que o Presidente ponderou do ponto de vista constitucional, do ponto de vista político. E sobre isso vamos ouvir António Costa ontem, exatamente à entrada para a Comissão Política. Não questão de agradado ou desagradado. Eu tinha um entendimento, e tenho, que acho que o país não merecia ser de novo chamado a eleições. Acho que o país merecia, num contexto em que vivemos tanta incerteza internacional. Uma guerra ainda que continua violentíssima na Ucrânia. Um conflito novo no Médio Oriente. As economias à escala global a retrair e em recessão. Aquilo que precisávamos era não só ter este orçamento aprovado, e vai ser aprovado, mas aproveitar a estabilidade que existe e aproveitar esta ocasião também de, mudando o Primeiro-Ministro, poder mudar o Governo. E pronto, Rui Rei, era aquilo que nós há pouco estávamos a falar, o Orçamento de Estado estava na mira do Presidente da República, provavelmente para que Portugal tivesse o Orçamento de Estado e não tivéssemos que andar com duodécimos daqui para a frente. Há pelo menos agora, supostamente, esta garantia, mas que o próximo Governo pode vir a deitar por terra, porque certamente, se for de um outro partido, como possa ser o caso do PSD, nunca vai governar com o Orçamento de Estado do Partido Socialista, pelo menos durante muito tempo. Bem, eu percebo a questão do Orçamento de Estado, mas percebo, mas não me parece que seja correto.
O que eu acho que seria correto era convocar rapidamente eleições para rapidamente se resolver o problema. O facto de se viverem duodécimos não é um problema em si mesmo para o país, nem para a execução ou viver com o orçamento do ano anterior, nem sequer para o PRR. Portanto, é tudo uma falsa questão à volta de tudo isto. É uma tentativa de passar uma mensagem de estabilidade quando a instabilidade é reinante, mesmo com a maioria absoluta do Partido Socialista. Quer dizer, nós só tínhamos uma estabilidade aparente, porque a instabilidade toda a gente a sentia no dia-a-dia. E, portanto, eu não posso estar de acordo com isto, e eu espero e eu estou em acordo e em desacordo com o Primeiro-Ministro quando ele diz que, mudando o Primeiro-Ministro, muda o Governo. Estou de acordo. É assim que espero. Espero que os portugueses se pronunciem e que reiterem a mudança do Primeiro-Ministro e um novo Governo. É isso que eu espero que aconteça para tentar dar um novo fôlego ao país. Estou de acordo quando ele diz que o país não merecia. É verdade. O país não merecia porque o país deu uma maioria absoluta. Deu uma maioria absoluta que o Dr. António Costa, independentemente desta circunstância, portanto, a minha opinião não é esta por esta circunstância, é esta que tem sido coerente ao longo do tempo. O Dr. António Costa não soube ter essa maioria, não soube governar. Porque, na realidade, esta maioria só conseguiu governar enquanto esteve junta com a geringonça e enquanto o seu objetivo foi anti-Passos Coelho. Enquanto aquela malta toda esteve junta para ser anti-Passos Coelho, anti-alguma coisa, e na realidade restituir alguma coisa que já estava prevista ser restituído, esta malta manteve-se junta. Ou seja, havia dinheiro nos cofres, havia uma estratégia e, portanto, eles foram executando essa estratégia que é, vamos lá dizer que nós não faríamos isto e, portanto, demos aquilo. A partir do momento em que foi preciso começar a ter unhas para começar a tocar a guitarra, os problemas aconteceram. E, portanto, não é preciso ser muito inteligente, basta ir e ver. A partir no dia em que deixaram de existir o motivo Passos Coelho, o motivo das restituições, porque reparem, se o motivo era as restituições, deviam ter restituído tudo. Tudo. Tudo aos funcionários públicos, tudo aos professores, tudo aos médicos, tudo a toda a gente. Na realidade não restituíram. Na realidade não fizeram. E não fizeram porquê? Porque não tinham lá dinheiro nos cofres. E agora, quando começaram a ter que tomar decisões, não as tomaram. Começaram a cair que nem um baralho de cartas. Começaram os ministros a sair cada um para o seu lado. Não é? Foi o Pedro Nuno Santos, que ainda hoje não explica o que aconteceu na TAP. Foi tudo. Quer dizer, e portanto, na realidade o país não merecia porque o país confiou. Os portugueses confiaram. Só que os portugueses perceberam que não dava mais, não é? Não dava mais e por isso é que o Dr. António Costa apresentou a demissão e... Deixa-me ouvir o Paulo Afonso em 2 apresentou minutos. a demissão e vamos ver, porque eu acho que isto, mais do que um objetivo, isto é uma tática e cá estaremos para ver dentro de alguns meses o que é que vai acontecer. Quando tu dizes que é uma tática, o que é que tu achas que vem por aí? Eu acho que o Dr. António Costa, dentro de algum tempo, voltará a aparecer dependendo da consequência do que se está a passar. Porque se do que se está a passar for muito leve, o Dr. António Costa vai tentar aparecer ainda com mais força e vitimizado, que é o que eu acho que ele tentará fazer, porque o Dr. António Costa demite-se à segunda vez que vai a São Bento, não se demite à primeira vez. Ele demite-se aparentemente à segunda vez que vai a São Bento e, portanto, há ali uma reformulação do seu caminho, porque aparentemente à primeira vez a intenção dele não era se demitir. Ele demite-se, São Bento não, a Belém. ou a São Bento, a Belém, peço desculpa. Quando ele vai a Belém à segunda vez é que se demite, é que há essa demissão. Portanto, eu acho que ele percebeu ali que a melhor oportunidade agora era demitir-se, não parar o vento com as mãos e ganhar um novo fôlego e daqui a alguns meses vamos ver o que vai acontecer. Paulo Afonso, ficaste com 1 minuto. Bem, vou tentar dizer em 1 minuto algumas coisas que uma perspectiva diferente da do Rui, mas se calhar não em termos de substância assim tão diferente. Mas gostava de primeiro dizer aqui uma coisa que é... quando ele concorda muito comigo. Não,
Isto é o que é da vida. Eu acho que isto foi um tiro no porta-aviões, como costuma dizer. Se isso fosse uma metáfora Presumo que não vais apoiar o Pedro Nuno Santos. Da batalha naval, se fosse uma metáfora da batalha naval, isto foi obviamente um tiro no porta-aviões. Eu acho que aquela terça-feira foi também uma espécie de Black Tuesday, como se costumava dizer, foi de facto muito complicado. E até respondendo a esta inquietação do Rui, eu acho que a segunda ida, obviamente a Belém, tem muito a ver com o comunicado de imprensa feito pelo Ministério Público. Mas já falamos sobre isso. Já direi alguma coisa. Para todos os efeitos, eu acho que, quer como socialista, quer como cidadão, como pessoa, eu acho que o Primeiro-Ministro merece da minha parte, quer dizer, toda a solidariedade e empatia, tendo em conta o sentimento que deve ter tido naquele momento em que pessoas da sua inteira confiança o estavam de facto a tirar o tapete. E sobre isto podemos depois falar num outro momento, tudo aparentemente, porque até podem estar inocentes. Referir que o Presidente só podia querer a questão do orçamento porque ele elogiou o orçamento, por isso era uma vez voltar atrás, mais uma linha de coerência por parte do Presidente, e vamos ver. Eu acho que o Rui não deixa de ter razão. Eu acho que vamos ver. Isto, em política há muitos ressuscitados, não há mortos. Olá, Afonso, Rui Rei, já voltamos. Na segunda parte vamos falar um pouco sobre todo este processo. Vamos ouvir aqui o advogado André Pardal, que fala também que o Poder Judicial deve, e é importante que seja escrutinado. Aliás, é algo que é defendido por alguns fóruns. Vamos falar sobre isso daqui a pouco e sobre este comunicado que o Paulo Afonso acabou também de trazer à tona, um comunicado importante. Está a ouvir a Rádio Valor Local. Boa tarde. Olá, já conhecem a minha coleção de óculos Cristina Eyewear, disponível em exclusivo nas óticas Optivisão. Procura a ótica mais perto de si em optivisão.pt. Optivisão da Zambuja. Acordes com Medis, Future Healthcare, Advanced Care Saúde, Allianz, Multicare, Servimed, Saúde Prime, Unimed, SAMS. Visite-nos hoje mesmo e oferecemos a consulta na compra de óculos. Oculista de Azambuja, Rua Engenheiro Muniz da Maia, 34, em Azambuja. Telefone 263-402-483. Sair Energia Inteligente. Empresa referência em energias renováveis. Desenvolvemos projetos na área do fotovoltaico, industrial e residencial. Climatização com bombas de calor, piso radiante e solar térmico. Instalação de baterias em regime de autoconsumo e mobilidade elétrica. Consultadoria, desenvolvimento de projetos e manutenção. Sair. Encontramos a melhor solução para a sua necessidade. Consulte-nos em sair.pt. Sair. Energia inteligente. Durante o mês de novembro, no concelho de Vila Franca de Xira, saborei um reconfortante torricado com bacalhau assado. Um prato de coelho bem apurado, entre outras sugestões com sabores do campo. Consultem CM e fanvfxira.pt os restaurantes participantes nesta campanha de gastronomia e ainda os descontos dos parceiros em lazer, alojamento e produtos regionais. Vila Franca de Xira, concelho de ligações fortes. Em novembro, a Codorniz é rainha em Alenquer. De 1 a 19 de novembro, visite os mais de 30 restaurantes aderentes e provas iguarias que para si têm preparadas. Sempre à base de Codorniz, harmonizadas com os melhores vinhos da região. Quinzena Gastronómica da Codorniz, de 1 a 19 de novembro, em Alenquer. Saiba mais em alenquer.pt. Uma iniciativa do município de Alenquer com o apoio da Interaves, líder na produção de codorniz. Café Central, o debate de ideias com Paulo Afonso e Rui Rei. Os extremos não nos fazem crescer, não nos fazem ter equilíbrios, não nos fazem progredir. É outras coisas que estão a ser reorganizadas, no sentido de ver se consegue ter uma capacidade de resposta. Não me identifico com as palavras da Cristina Lagarde, quer dizer, parte do que eu poderia dizer, o António Galamba já o disse. Portugal foi o que menos ajudou as famílias e as empresas na Europa. Será por ser que está sentado em São Bento, ou por estar sentado na Santa Rita na Lapa, ou no Largo do Rato? E a malta não aprende. Sexta-feira, às 18 horas. Ouça também em podcast em radiovalorlocal.com. Estamos de regresso ao Café Central. Como é costume, vamos abordar
os temas da atualidade, e nós hoje estamos a falar sobre esta questão da admissão de António Costa e da queda do governo. Ora, este tem sido um assunto que tem sido abordado sobre vários ângulos, um deles é a questão jurídica. A Rádio Valor Local ouviu esta tarde, aqui na emissão, o advogado André Pardal, que nos fez aqui um pouco o retrato e a sua opinião sobre todo este processo. Vamos então ouvir André Pardal, que fala sobre um assunto que, na sua opinião, não tem precedentes na história democrática do país. Assim, juridicamente nós sabemos muito pouco sobre o caso. Eu apenas notar que o insólito, o inédito, que é buscas em toda a história da democracia e do país à residência oficial do Primeiro-Ministro, com o alvo o chefe de gabinete do Primeiro-Ministro, membros do Governo, nomeadamente ministros, a serem envolvidos. Portanto, é um caso que temos que ser sérios a analisar e que abala, quanto a mim, as instituições do regime. Mas sério, mas ao mesmo tempo temos que ser prudentes. E a prudência leva a que nós pensemos os impactos, não só jurídicos, mas económicos e políticos, que pendem sobre o país lá fora. E a questão é, ao que eu sei, e o comunicado do Ministério Público, a primeira crítica que eu faço, é demasiado lacónico, dada a gravidade da situação. Eu acho que a Sra. Procuradora-Geral da República, que é a entidade máxima do Ministério Público, teria obrigatoriamente que dar, isso é o que se compreende no Estado de Direito, explicações ao país sobre a situação, e o comunicado é demasiado lacónico, envolvendo direto ou indiretamente o Primeiro-Ministro, e o Primeiro-Ministro optou por se demitir, e, segundo sabemos também, iniciou-se um inquérito autónomo ao Primeiro-Ministro, dirigido pela Procuradoria junto do Supremo Tribunal de Justiça. É isto que se passa. Depois existem inquéritos, coordenados pelo DCIAP, a várias pessoas, umas delas estão detidas, outras foram constituídas arguidas, nomeadamente o Ministro João Galamba, e juridicamente é o que se passa. Eu, enquanto cidadão, fico muito preocupado, como eu já referi, com, no fundo, esta anátema que passa não só pela classe política como pelo país, que é perigosíssimo e deriva muitas vezes num crescimento de partidos populistas e do populismo em geral, de que são todos criminosos e que são todos maus. Aqui as declarações de André Pardal, advogado, que diz que o Poder Judicial deve também ele ser, neste caso, escrutinado. O princípio da separação de poderes, constitucionalmente consagrado e que tem quase 300 anos, pelo menos 250 anos, desde a Revolução Francesa, não é o princípio da irresponsabilidade dos atores políticos. Os poderes existem, são separados, mas o Poder Judicial emana do povo, emana das pessoas e tem que prestar contas às pessoas. Não tem que prestar contas ao poder político, atenção. Tem que prestar contas às pessoas. Há contas da sua atuação. A justiça é feita em nome do povo e os seus intérpretes, magistrados judiciais e magistrados do Ministério Público, têm que o fazer em nome do povo e têm que prestar contas ao povo. Não digo, como em muitos sistemas, nomeadamente anglo-saxónicos, com eleições a prestar contas democráticas, mas têm que prestar contas e tem que haver um escrutínio que, quanto a mim, desde o 25 de Abril, falta um escrutínio à atuação do Poder Judicial. Não é o escrutínio. E pronto, aqui está André Pardal. Começo pelo Rui Rei. O que é que te parece as declarações deste advogado, que, em certa medida, diz aquilo que se tem vindo a dizer nestes fóruns, é que parece que há uma rédea solta e que, muitas vezes, o Poder Judicial, e neste caso o Ministério Público, que tem o poder de fazer cair um governo, até que ponto é que isto é democracia e até que ponto é que a democracia está em risco? Vamos lá ver uma coisa. Eu estou de acordo com o que ele disse. Não é diferente do que temos vindo a dizer e mais, não é diferente do que defendia o Dr. Rui Rio quando estava na liderança do PSD. O problema disto é que o PS nunca quis isto, porque o PS tem a noção e acha que controla a justiça. E tem aqui a resposta. O problema do Partido Socialista é que o Partido Socialista acha que controla, mas não controla nada. O Partido Socialista consegue influenciar, e vamos ver agora os acontecimentos futuros, mas não controla. E, portanto, o que isto precisava, e não deve controlar, porque não compete ao poder político controlar a justiça. Agora, compete ao povo. O povo, nós todos, temos que ter o poder de escrutinar. E não temos, porque é uma caixa negra. Vamos lá ver. Quando o André Pardal aqui diz que é algo inédito, e é verdade, fazem-se buscas diretamente, não na Casa da Democracia, neste caso, não é? Mas noutros governos do Partido Socialista já foram à Casa da Democracia mesmo. Mas independentemente disso,
a verdade é que fazem buscas na sede, no espaço onde está o Primeiro-Ministro. E eu sou insuspeito, eu não sou socialista, não conheço o chefe de gabinete, quer dizer, conheço mal o Primeiro-Ministro e, portanto, não é agora que o vou criticar mais do que o criticava antes, não é isso. E, portanto, a minha intenção não é bater em pessoas quando essas pessoas estão diminuídas, isso não existe. Nós devemos discordar das pessoas quando elas estão no pleno uso das suas funções e não é aproveitar agora, não é isso. Portanto, nem estou nem a atacar nem a defender neste caso. O que eu estou a dizer é que é muito grave o facto, tal como foi grave quando se fez as buscas à sede do PSD, da forma como se fez, é muito grave que se façam este tipo de atuações, e estou a partir do princípio, e bem, que a Justiça sabe o que está a fazer, que se faça o que aqui está a ser feito, e bem, encontrou-se o que se encontrou, tudo certo, as pessoas têm que justificar, mas que a Sra. Procuradora-Geral da República não venha dizer nada. A Sra. Procuradora-Geral da República tem que dizer. Mas isto só acontece não é por culpa da Sra. Procuradora do Poder Político. Porque quem forma a arquitetura e quem aprovou a arquitetura foram os políticos na Casa da Democracia. Portanto, é absolutamente essencial isto. É absolutamente essencial que exista uma transparência que se preste contas ao povo e que se explique ao povo porque é que quem fez toda esta investigação a par do Ministério Público foi a PSP e não a Judiciária. Quando a Judiciária tem hoje mais meios do que alguma vez teve. Porquê é que foi a PSP e não a Judiciária? Está em causa a confiança na Judiciária, é isso? É que se está em causa, então temos que tomar medidas. Vamos ver, tudo isto tem que ser explicado. Porque não é possível tomarem-se decisões como se de uma caixa negra se tratasse sem se ter uma consequência. Portanto, depois de toda esta hecatombe, eu espero, como disse o Sr. Presidente da República, que isto agora seja rápido. Porque a pior coisa que pode acontecer é nós prendermos para interrogar. Depois, ou vêm para a rua com medidas de coação, ou ficam dentro com medidas de coação. E depois demoramos meses e anos até julgar. Não é possível. Portanto, eu espero que depois desta consequência, de toda esta hecatombe, possamos ser rápidos e céleres para que a população, para que todos nós, para que o povo possa perceber que a Justiça está a cumprir a sua missão. Mas o caso de José Sócrates não abona nada a favor de tudo isto. O tempo está a demorar. Se fosse só o caso de José Sócrates, estávamos todos mais bem. Mediático. Na realidade, todos os grandes casos em Portugal, de todos os maiores, eu não lhe conheço consequência. Nós conhecemos algumas consequências ao fim de alguns anos no caso BPN e no caso do BPP, que o líder dessa instituição bancária se suicidou na África do Sul. Mas era o chamado banqueiro mais pobre de todos os outros banqueiros. Independentemente, não estou a defender, longe de mim, não é isso, mas vamos lá ver. Todos os grandes casos, aqueles que causaram moço ao país, estão por julgar. E vamos lá ver, não é só um problema de quem cometeu esses crimes, é um problema a seguir da arquitetura e da forma como nós temos feito esta investigação e esta forma, que a coisa depois não anda em frente. E, portanto, aí eu não tenho dúvidas que as pessoas depois dizem que há uma justiça para ricos e para pobres. Não é? Aqueles que são mais pobres ou que têm menos meios ou que são isto, está tudo certo. Os outros têm todas as condições do mundo para continuar a protelar, que é o que temos visto nos últimos anos. Vamos ouvir o Paulo Afonso. Bem, olha, hoje estranhamente estamos com, naquilo que é, no quadro das nossas diferenças, algumas opiniões muito similares. É o bom mas senso. eu gostava... Chama-se bom senso. Eu acho que tem que obviamente imperar aqui, obviamente, também algum senso nesta análise, mas eu volto a repetir, quer dizer, o comentário sobre o comunicado de imprensa do Ministério Público, eu não vou dizer nada para além daquilo que já tinha dito, por exemplo, no nosso programa de julho último. Não foi o Rui que estava aqui à frente, estava o David Pato Ferreira, e na altura falava-se da situação das buscas espetáculo que aconteceram
à Casa no PSD, do Rui Rio, à sede do PSD e, nomeadamente, até à distrital, se não me engano, do PSD no Porto e à Casa do Rui Rio. E eu volto a repetir a mesma coisa. O comentário é o mesmo. Eu acho que o braço da justiça deve ser um braço longo, onde de facto deve ser feita justiça e deve ser investigado, deve obviamente agir, mas estas coisas não devem acontecer com as televisões atrás, com esta relação quase promíscua que existe entre as redações de alguns jornais e o Ministério Público também, as fugas de informação, as fugas do segredo de justiça. Mas sabes que as fugas de informação dão jeito a ambos os lados. Com certeza, porque muitas das vezes esse tipo de investigações, e depois podemos adjetivá-las de variedíssimas formas, dar-nos os nomes que quisermos, quando não se começa a ter consequência imediata, faça essa fuga de informação para que depois a justiça formal, que emana do povo, como disse o André Pardal, e foi subscrito até pelo Rui, e é subscrito por mim, quando não funciona, não se consegue encontrar de facto, faça essa fuga de informação para que a justiça popular, e neste caso populista, haja. E este mundo mediático em que nós vivemos vive disto. E não pode. Porque isto é um cancro para a democracia. Isto alastra e mina as próprias instituições. E eu acho que era isso, e concordo muito daquilo que o André Pardal referiu no seu comentário. Não é muito diferente daquilo que nós estamos aqui a dizer, e volto a repetir aquilo que tinha dito já em julho último. Eu acho que é muito importante não se confundir justiça com justicialismo. São coisas muito, muito diferentes. Muito bem, então agora é a altura de começarmos a perceber o que é que vem por aí. Luís Montenegro perfila-se como candidato a primeiro-ministro. Vamos ouvir. Este é o terceiro pântano político em que o Partido Socialista faz mergulhar Portugal nos últimos 22 anos. É preciso cortar o mal pela raiz. E é preciso virar a página do empobrecimento que tem sido a marca dominante dos últimos anos em Portugal. Quero dizer aos portugueses que vamos disputar estas eleições com humildade, com sentido de proximidade com as pessoas, as famílias, as empresas e as instituições portuguesas, mas que vamos também enfrentar este ato eleitoral com muita ambição e com a certeza de que vamos conseguir restabelecer em Portugal um clima de confiança e de esperança para ultrapassarmos as graves situações que hoje têm um impacto muito negativo na vida das pessoas. Rui Rei, vou começar por ti. Luís Montenegro era apontado há muito tempo como um possível candidato a primeiro-ministro, mas não tão cedo, porque ninguém estava à espera que existisse uma queda de governo e que Luís Montenegro tivesse que chegar, entre aspas, à frente. Estará preparado, Luís Montenegro? Eu não tenho dúvidas que o Luís Montenegro está preparado e que vai fazer o melhor que pode e sabe e que vai tentar ter a confiança das pessoas, e eu penso que salvo uma catástrofe, as pessoas lhe darão essa confiança. E, portanto, eu penso que ele tem razão, que, infelizmente, os últimos 3 primeiros-ministros de Portugal deixaram o país em fracas condições. O engenheiro António Guterres, porque era tudo mau no tempo do professor Cavaco. A verdade é que ele, na primeira oportunidade, pôs-se ao fresco. E foi o que aconteceu. O engenheiro Sócrates foi o que se viu. E agora o Dr. António Costa é o que é. Portanto, na realidade, os 3 últimos primeiros-ministros do Partido Socialista deixaram-nos este legado. Não, do PSD não podia. Porque estavas a falar dos 3 últimos primeiros-ministros, estava a ver aqui algo. Não, os 3 últimos primeiros-ministros, se quiséssemos fazer em linha reta, um deles foi o Dr. Passos Coelho, e esse vocês correram com ele para nos deixarem este legado. Portanto, essa é que é a grande... Essa é que é a grande... Não, o povo deu-lhe a vitória. Deu, sim, é verdade, ele ganhou, isso é verdade. O povo deu-lhe a vitória. Vocês usaram... Mas não é isso que eu estou a dizer. O povo... Estamos a discordar. O povo... Não estamos a discordar. Tu estás a tentar discordar, ou aparentemente discordar, mas o povo deu-lhe a vitória e vocês usaram a arquitetura parlamentar para transformar... Mas eu não estou a qualificar. Olha, deixa-me apanhar eu não estou a qualificar, eu estou a dizer o que é. As tuas palavras. Agora, deixa-me só terminar. Assim. Portanto, eu espero que, neste caso, o PSD
se consiga demonstrar às pessoas que é a verdadeira alternativa e depois constituir um espaço democrático de afirmação de alternativa a este governo e que o povo possa confiar para que possamos ter, de facto, próximos anos diferentes e que possamos começar a crescer com um desígnio nacional a bem do país. Estavas a falar há pouco da questão da arquitetura parlamentar. Paulo Afonso, e aproveitando as palavras do Rui, no lado do Partido Socialista começam a surgir também alguns nomes. Já José Luís Carneiro anunciou ontem à noite que seria candidato a líder do Partido Socialista. Pedro Nuno Santos apresenta na próxima segunda-feira a candidatura a líder do Partido Socialista e António José Seguro, apanhado pelos jornalistas esta tarde, disse isto. Muito obrigado. Não tem recebido já apoios para uma candidatura a secretário-geral do Partido Socialista? É normal que neste turbilhão o meu telefone tenha tocado e tenha recebido mensagens mais vezes, mas não tenho nenhum Citroën para fazer rodagem. Não tem um Citroën para fazer rodagem, mas nós temos na memória quando António Costa disse que ele tinha ganho por pouquinho. Como é que os socialistas agora se vão unir? Que líder vão escolher? Que tipo de líder vão querer para esta fase do Partido Socialista que aí vem? Isso é uma pergunta de quase de $1 milhão, ou de €1 milhão. Não temos. Pronto, mas eu vou responder dentro daquilo que é a minha ideia para o Partido Socialista, e só me compromete a mim, bem longe das responsabilidades que tenho em Vila Franca de Xira. Mas eu acho que convém dizer aqui uma coisa, que eu acho que em relação à figura de António Costa, eu já volto a falar das 3 personagens políticas que falaste. E além disso, a última, eu estive com o António José Seguro. Quando quiseres entrevista, tens o microfone. Eu estive estive com o António José Seguro na candidatura das primárias. Não, o meu candidato não era o António Costa, mas eu tenho que reconhecer que o António Costa, dentro daquilo que é a arquitetura parlamentar, que o Rui referiu, em 2015, se eu não me engano, se não tivesse tido a solução da geringonça, ou se o Partido Socialista tivesse aceito o repto que foi feito de poder até estar no governo com Passos Coelho e com Portas, nós não teríamos o Partido Socialista que temos hoje. Ou seja, a relevância histórica do próprio partido, porque há exemplos, na altura já havia o exemplo do PASOK, e depois mais tarde do PSF, que sempre que partidos socialistas ou sociais-democratas na Europa se coligam. Isso é verdade. Se vocês tivessem feito isso, não teríamos o que temos hoje, que aconteceu exatamente agora. Ele não seria Primeiro-Ministro e o Ministério Público não tinha feito isto. Não sei. Podia ter feito outra coisa. A relevância, isto não seria de certeza, a relevância histórica do Partido Socialista no quadro daquilo que é a democracia portuguesa e das suas relações com os outros partidos socialistas na Europa seria totalmente diferente. Quer dizer, nós teríamos eventualmente, e isto não é que eu tenha acesso a uma realidade alternativa, eu acho que isto toda a gente, qualquer analista político, teria essa leitura. Acontecia-nos a mesma coisa. O Paulo Afonso, finalmente, se vocês se recordam, eu disse aqui isto várias vezes e o Paulo Afonso nunca concordou. Mas, na realidade, a escolha que o PS fez na altura foi uma escolha partidária e uma escolha de sobrevivência do Dr. António Costa. Qualquer partido naquela situação faria a mesma coisa. Mais uma vez, mas não há estou uma outra nota. Qualificar. Não, mas é verdade, não foi nada pelo interesse do país, foi pelo interesse das pessoas envolvidas. Mas também, eu estou a falar do ponto de vista partidário. Podemos falar também do ponto de vista do país, mas acho que o importante, estamos a falar de partido, convém obviamente sublinhar esta questão, do ponto de vista partidário, foi de facto importante. Foi de facto importante porque se tivéssemos ido com a direita, aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o PASOK, aconteceu com o PSF, quer dizer, do ponto de vista... Não, é a mesma coisa, quer dizer, basta irmos há 8 anos atrás, ou há 10 anos atrás, e vermos a comunicação social e a relação que o PASOK teve com as medidas que teve draconianas do ponto de vista da Troika e as medidas que teve, e a situação do PSF em França. Aconteceria-nos a mesma coisa. Não estamos livres disto. Aconteceu com o Partido Socialista Italiano nos anos 80 também, não é? Pronto. Agora, há também aqui um outro lado, e tu já muitas vezes usaste essa expressão, aqui e até fora, que é a questão do abraço de urso, que o PS fez à esquerda conservadora do Partido Comunista Português, eu separo isto, e também à extrema-esquerda do Bloco. Eu acho que neste momento o modelo RGA do Bloco e o modelo pseudo-revolucionário que o PCP tem, não acrescenta nada
há a possibilidade de nós repetirmos esta questão de ser inconforme. Mas vocês vão eleger o presidente da RGA. Não sei. Vocês não sei. Claro, não sei. o que eles vão ser tentados a eleger. Eu ainda não cheguei a essa questão. Ainda não cheguei. Que neste momento está a tentar fazer um acordo. Normalmente nas RGAs o presidente da mesa não é assim tão estridente. Normalmente eles estão a tentar agora e o presidente da RGA mas o que eu acho, deixa-me terminar lá o raciocínio. Com a ala moderada do Partido Socialista, não deixa ser delicioso. Deixa-me terminar o raciocínio, porque fizeram uma pergunta, eu gosto sempre de responder às perguntas. Claro. E não ser evasivo a elas com a informação que eu tenho. Falando... Vais dizer a quem apoias? O Pedro Nuno Santos ou o Zé Luís Carneiro? Isso é muito cedo. Isso é muito cedo. Não acredito. Se tu fores coerente contigo mesmo, só podes apoiar o Zé Luís Carneiro. Isso é muito cedo. Agora, falando do António José Seguro, eu acho que... Os teus olhos até brilharam o António José Seguro. O António José Seguro... Queres ouvir outra vez o António José Seguro? Não preciso ouvir outra vez o António José Seguro. Eu acho que é um quadro importante do Partido Socialista. Ele próprio se afastou daquilo que são as lides internas e as lides externas. Podia ter sido um comentador político, podia estar a influenciar o Partido Socialista fora. Deixou o marfim correr. Agiu como outros à direita e à esquerda não iriam agir. E por isso, verdade seja dita, tem de ser dito e tem de ser também reconhecido. Acho que portanto, és um segurista. Entendeu? Não, eu acima de tudo sou um socialista. E sou indefensível da minha consciência. Mas eu não gosto muito desta questão de é segurista, é suarista, é pedronunista. Não. Termina porque eu tenho que voltar ao Rui Reis, ele é passista. Claro. Mas continuando, nós temos tempo, nós não vamos falar tanta coisa a acontecer no mundo. Não, temos 4 minutos só. Pronto. Mas terminando, eu acho que, fechando esta questão, que é o meu comentário em relação ao António José Seguro, ele entendeu que não é o seu tempo, tem que o respeitar em relação a isto. José Luís Carneiro e Pedro Nuno Santos, eu tenho que saber o que é que eles pensam, o que é o programa, qual é a ideia que têm para o Partido Socialista. Mas a personalidade mas há uma coisa que eu acho que é comum aos dois. Eu acho que são socialistas. Não só socialistas, mas querem obviamente o melhor para o partido. E há aqui um grande combate que, independentemente de ser PS ou PSD, é entre o PS e o PSD. Nós sabemos que o PS e o PSD, depois do dia 10 de março, estarão cá para fazer alguma história. Mas nós temos de ter atenção aos extremos. E acho que esse também é o grande combate que nós vamos fazer nos 50 anos da nossa democracia. A história tem esta ironia. Voltamos a ter um momento, não tem nada a ver com o PREC de 74, 75, mas é um momento em que os extremos crescem. De um lado, os líderes da RGA e do outro, aqueles que acham que quanto mais gritarem, quanto mais parangonas fizerem, melhor será. E os extremos não são só extrema-esquerda e extrema-direita, são também muito relacionados com esta questão das alterações climáticas e a forma como nós estamos a mitigar isso e a forma exagerada como alguns tentam desestabilizar o nosso modelo ocidental. Deixa-me só perguntar aqui ao Rui Rei muito rapidamente, temos 5 minutos para acabar o programa. Sim. Não sei se têm sugestões para hoje. Há aqui uma grande diferença logo. Eu ia te perguntar se eras passista, se estavas à espera eu respondo. Mas também há mais tempo explicar. Para o Carlos Moedas ou para o Passos Coelho voltar. Eu vou-te explicar a minha questão. É que, repara que eu não dei nenhuma opinião sobre se acho que o líder do PSD tem condições para ser Primeiro-Ministro. Mas estas questões são importantes. Olha, tens 2 minutos. Quando nós invocamos o partido, de facto, a mim ensinaram-me sempre. É uma diferença substancial. A mim ensinaram-me sempre, e era o que dizia Sá Carneiro e que é o que se diz permanentemente dentro primeiro país do PPD-PSD, primeiro o país, depois os portugueses e só em último o partido. Portanto, o que quer dizer que o que for melhor para Portugal é melhor para o partido. E, de facto, o Partido Socialista coloca sempre as coisas ao lado. Primeiro o partido e depois o resto. Olha que foi o que aqui foi dito e, portanto, eu reparei nisso. Tenho sugestões. O que eu acho é que também esta próxima luta não pode ser, obviamente, uma luta fratricida. Acho que temos que voltar a este tema. Tem que ser uma luta que galvanize. Nós no próximo programa, Paulo Afonso, vê-se que já está marcado para dia 24. Portanto, como repararam, o Paulo Afonso está com o José Luís Carneiro. Nem uma coisa nem outra. Vamos ver. Acima de tudo, quero ouvir o que eles têm para dizer. Olha, mas isto tem muito a ver com o que eu vou sugerir. Eu acho que o José Luís Carneiro é um grande quadro, tal como o Pedro Nuno Santos. Rapidamente. Eu tenho aqui três livros. Tens tempo para um, vá. Não, muito rápido. Que é A Ilusão do Poder, a análise do sistema partidário português 1976-1982, de Joaquim Aguiar, publicações de Dom Quixote, muito interessante. Consiste em conflito no pensamento de John Rawls, das edições Colibri, do professor Pedro Viegas dos Santos, que infelizmente faleceu já há algum tempo, mas é muito interessante e isto tem muito a ver com futuras coisas relacionadas com os verdadeiros liberais.
E um que eu acho que já devo ter dito aqui, que é do Marshall Bremen, que é um norte-americano, que é tudo o que é sólido dissolve-se no ar. Isto serve para tudo o que nós estamos aqui a falar. Muito bem. Eu vou-vos deixar uma sugestão que, de facto, em momentos destes, eu nem sou uma pessoa que beba particularmente, bebo de vez em quando e em companhia. Não bebo grande coisa, mas deixo-vos aqui a referência que 17 a 19 de novembro é o primeiro Shira Wine Fest no pavilhão do Cevadeiro, e onde penso que também atuará os Lucky Duckies neste evento, e portanto penso que é interessante quem puder ir de alguma forma tentar desanuviar um pouco, esquecer um pouco estas situações, porque de facto não são boas, mas eventualmente estás a convidar as pessoas para apanhar uma bandeira. Não, estou a convidar as pessoas para tentarem ver esta iniciativa e assistir a este grande grupo vilafranquense e povoense que é já veio aqui à rádio, Lucky Duckies. Já estiveram nessa cadeira, tu estás sentado. Tocaram no casamento. E tocaram assim. Sim, senhor, tu não foste convidado, mas serias. Não. Se me casar uma segunda vez. No teu casamento. Muito bem. Não, o Marco António esteve no meu casamento e cantou no meu casamento. É mais ou menos isso, por aí. Estive nos dois. Não cantaram o Pito ao comboio? Não. Também. Eu sou um homem do povo, como sempre, quer dizer, um homem de esquerda é assim, ao contrário desta malta da direita. Realmente a direita está a cair e está a voltar à esquerda. Vamos terminar? Se ainda fosse esquerda caviar, até hoje uma semana. Socialista champanhe. Paulo Afonso e Rui Reis. Os extremos não nos fazem crescer, não nos fazem ter equilíbrios, não nos fazem progredir. É outras coisas que estão a ser